Olá, meus amigos, que bom estar com vocês aqui de novo. Eu tenho um texto hoje que, se colocasse um título, seria Preste Atenção na Guerra. No Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 23, ali já falando sobre a retinha final da vida de Jesus, quando ele estava prestes a ser crucificado, o sumo sacerdote fez uma pergunta para ele e ele respondeu com gentileza. E aí um funcionário ali do sumo sacerdote esbofeteou Jesus e ele disse o que está lá em João 18, 23, versículo 23. E Jesus falou assim: se eu falei mal, dá testemunho do mal, mas se bem, por que me feres? Ou seja, eu falei a verdade. Se eu falei alguma coisa errada, me diga o que foi, mas eu falei a verdade, por que você me bate? Uma criança ou jovem dócil, não agressivo, pode ser vítima de bullying. Bullying envolve vários tipos de abuso, né? Seja esse bullying praticado na escola, na igreja, na família. Isso acontece porque essa criança, esse jovem é dócil, não é uma pessoa agressiva, então ela não revida, ela não sabe se defender. E Jesus sabia se defender, evidentemente, mas diante dos seus carrascos, ele decidiu não reagir, não revidar. Ele sabia que ali estava o grande conflito operando no seu máximo, né? Naquele momento ali, imediatamente antes dele ser crucificado, como eu disse, e portanto não era apenas uma discussão ali ordinária ou vulgar ou comum, enfim, não era também um ato de violência contra ele ocasional. Nada nessa vida é por acaso, é ocasional. Nós estamos numa batalha dentro e fora de nós mesmos. Você costuma reagir? Reagir é diferente de agir. Eu já apresentei um tema aqui sobre isso, mas vamos repensar. Reagir, em geral, envolve estar sobre o controle das emoções. Saúde mental é ter as emoções e não deixar que elas nos tenham. Jesus não deixou que as emoções o dominassem naquele momento crucial e em todos os momentos da vida dele, quando ele viveu aqui nesse planeta. Ele não perdia a serenidade quando provocado. Você perde, você reage e agride com palavras ou com força física. Então preste atenção. Observe quando alguma coisa acontece dentro de você ou fora de você que produz tensão, medo, vontade de reagir ou até vontade de chorar. Pense que não será alguma coisa somente psicológica, embora pareça. Não é uma discussão com a minha mulher, não é uma discussão com o meu marido, não é uma tensão aqui entre eu e meu filho, ou entre eu e meu colega de trabalho, ou chefe, ou empregado. Parece que é uma coisa só do momento ali, psicológica, né? Social até às vezes. Tudo em nossa vida, tudo que acontece em nossa vida envolve uma dimensão com a guerra espiritual entre o bem e o mal. Nada é só físico, nada é só psicológico, nada é só social ou só espiritual. Tudo está misturado. Por que uma pessoa fere a outra? Bom, tem várias razões. Se alguém diz uma verdade a alguém, mesmo com cautela e bom jeito, por que muitas vezes esse alguém reage? Pedro reagiu, Pedro, né, o apóstolo de Jesus, que antes daquela profunda conversão dele, ele era muito impulsivo, né? Então ele reagiu quando quiseram prender Jesus, e ele puxou da espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E, como eu disse, ele era bem impulsivo até aquele momento, até que teve uma visão profunda dessa guerra e teve uma entrega profunda ao Senhor Jesus, e aí então o caráter foi sendo aprimorado. Então, ele talvez naquele momento ali, ele só pensou no aqui e agora da cena, como é a tendência da gente pensar no dia a dia da vida, né? Ele não raciocinou que havia ali a guerra espiritual entre a luz e as trevas. Mas Jesus consertou a situação.
e ele recobrou a ferida daquele homem chamado Malco, né? Que havia perdido a sua orelha quando Pedro baixou a espada, possivelmente mirando na cabeça, mas acertou na orelha. E Jesus então recolocou aquela orelha no lugar, fez aquele milagre, porque ele entendia que a guerra era outra, né? Então pressões vêm sobre todos nós, não para nos destruir, mas para nos levar a pensar sobre essa guerra, e dependendo de nossa resposta, somos fortalecidos para a batalha que continua. Provações são professores nos ensinando a viver e vencer, um dia de cada vez, uma prova de cada vez, nos preparando para a próxima. A esperança surge quando pensamos que não vem sobre nós nenhuma provação ou problema que não tenhamos condições de lidar com ele. Existe alguém com A maiúsculo, né, o Deus Criador do Universo, que cuida disso e nos preserva de sucumbir. Quando você estiver experimentando uma situação, uma angústia, uma perda, um conflito com alguém, primeiro faça o seu melhor, evite reagir, evite agredir, evite pagar na mesma moeda, se é uma moeda agressiva, né? Evite responder com abuso verbal. Então pense sobre o significado da situação, tanto do ponto de vista psicológico, social, mas também espiritual. Como é que isso, você então pode pensar, como é que isso faz parte da guerra entre o bem e o mal? Pense e ore. Você pode estar ali no meio da situação e elevar uma oração a Deus em pensamento, pedindo: Senhor, me ilumine, me ajude a me controlar, me ajude a saber o que dizer, me ajude a saber se eu devo calar ou se eu devo falar. Então, nós não temos poder para nos levantar a nós mesmos e resolver todos os problemas que surgem. Precisamos de ajuda sobrenatural em muitos casos, que está disponível aquele que acredita, aquele que pede, aquele que confia e aquele que solta o problema nas mãos do Criador do Universo. Nem sempre o psicólogo, o médico, o psiquiatra, o conselheiro espiritual conseguirão ajudar você na guerra desse momento aí da sua vida. Porque, como eu disse, essa guerra vai além do natural, além do ordinário. É alguma coisa sobrenatural, ou envolve alguma coisa sobrenatural, extraordinária, necessitando de um poder maior para lhe trazer a vitória. Então, acalme-se, olhe para cima, faça uma oração, não machuque a pessoa, respire fundo algumas vezes, faça a oração silenciosa na sua mente, pedindo luz, discernimento, controle emocional. Entregue seu problema ao Criador do Universo e o alívio vai vir em seguida, talvez não necessariamente na mesma hora, mas quando você tiver, assim que você tiver conseguido deixar nas mãos de Deus plenamente esse problema. A entrega a Deus relaxa. Pense nisso. Um grande abraço para você. Deus te proteja. A blend of genres, a fusion so pure. In this chill style we'll endure. As the music fades into the night, we'll hold on to this feeling tight. A blend of genres, a fusion so pure. Esse vídeo fica disponível aqui durante uma semana, depois vai para dentro da comunidade claramente. Um grande abraço, paz de Deus para você.